Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 51, a palavra de Deus, ela diz assim: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Contra ele quem? Contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Capítulo 6, o capítulo anterior ao que nós lemos, capítulo 6 do livro de Atos, ele nos diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio da graça e cheio de poder, ele fazia prodígios, sinais e maravilhas no meio do povo. E diz mais ainda o texto, que as pessoas, quando ouviam a Estevão, elas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Mas o texto ainda diz algo muito interessante, que enquanto Estevão falava, enquanto Estevão pregava, enquanto Estevão fazia a exposição das Escrituras, as pessoas olhando para Estevão, elas viam que o rosto dele brilhava e parecia como o rosto de um anjo. E a biografia do jovem diácono Estevão, ela é curta, porém intensa, justamente devido ao fato de que o jovem diácono Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem pleno da ação e da presença do Espírito Santo. E o testemunho deste jovem diácono da igreja de Atos, ele tem muito a nos dizer. O testemunho, a experiência desse jovem diácono Estevão da igreja apostólica de Atos, ele nos traz alguns indicativos, algumas características, algumas percepções, algumas demonstrações do que é uma pessoa cheia do Espírito Santo e da plenitude da graça de Deus. E a primeira marca que eu encontro na vida deste jovem diácono chamado Estevão é que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem ousadia para proclamar o Evangelho sem negociar a verdade. Porque quando nós começamos a ler esse capítulo de número 7 do livro de Atos, do versículo de número 1 ao versículo de número 53, Estevão, ele começa a fazer uma exposição das Escrituras de uma maneira cirúrgica, precisa,
concisa, com autoridade, com poder e com graça. E Estevão não era aquele tipo de pregador que gostava de massagear o ego dos seus ouvintes, mas Estevão, cheio da plenitude e do poder do Espírito Santo de Deus, ele fala com ousadia a mensagem de Deus, ele fala com autoridade, com propriedade, como alguém que tinha experiência com o Espírito Santo de Deus. E ele vem então expondo a palavra de Deus desta forma: cheio de Deus, cheio da plenitude de Deus, com autoridade, com poder e com graça. E em tempos de relativização da palavra de Deus, faz-se urgente homens e mulheres de Deus, profetas, que anunciem a palavra de Deus sem negociar o conteúdo da mensagem do Evangelho. Porque o que a gente percebe hoje, meus irmãos, vocês que estão aqui e aqueles que nos assistem pela live em seus lares, é que parece que alguns pregadores querem adaptar a mensagem para tornar a mensagem mais palatável, mais digerível aos seus ouvintes. E no lado oposto dessa relação entre pregador e ouvinte, existem também aqueles que querem adaptar a mensagem do Evangelho ao seu próprio estilo de vida. Só que Estevão, não. Estevão, como era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder de Deus, ele não negocia a mensagem do Evangelho e ele entrega todo o recado de Deus. E ele diz assim para aquele povo: vocês são de dura cerviz, vocês têm um coração duro, o coração de vocês é incorrigível. E então Estevão, ele vem com essa mensagem aguda, cortante, dividindo alma e espírito, discernindo as intenções e os propósitos do coração da sua plateia. E essa experiência de Estevão me faz lembrar a experiência de um outro homem de Deus chamado Isaías, o profeta Isaías. Isaías, no capítulo 20 do segundo livro dos reis, ele vai até o rei Ezequias, ele coloca o dedo na cara do rei Ezequias e ele diz assim para Ezequias: rei, coloque em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida, porque eu tenho recado de Deus para você, você vai morrer. E o texto então nos diz que o rei Ezequias, ele se arrepende, ele se converte, ele obedece à palavra do profeta de Deus, do homem de Deus, e então ele recebe uma sobrevida de 15 anos. Ele é curado, ele é liberto, ele é abençoado, porque ele ouve a mensagem, ele não adapta a mensagem, porque Isaías, que era um homem cheio de Deus, Isaías, que era um homem que não negociava o conteúdo da mensagem de Deus, expõe a vontade de Deus para o rei Ezequias, e ele se converte, é curado, sarado, abençoado e liberto. Isso nos ensina o quê? Que a melhor coisa que nós podemos fazer pelas pessoas é não negociar o conteúdo da mensagem do Evangelho, não tornar a mensagem do Evangelho adaptada para os nossos ouvintes, mas os nossos ouvintes que têm que se adaptar à mensagem de Deus e à mensagem do Evangelho. É esta a realidade e a verdade. Porque um dia Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu irmão, somente a verdade tem o poder de transformar a vida do homem e de uma mulher. É somente na proclamação da verdade do Evangelho, que as pessoas vão ser curadas, vão ser libertas, vão ser restauradas, vão ser saradas, vão ser renovadas, vão ser salvas e levadas para o céu. Então cabe a nós, e agora eu dou um recado para nós que somos pregadores do Evangelho, um recado e uma mensagem para nós que fazemos uso da palavra.
Não faça a adequação da mensagem do Evangelho para a sua plateia, mas estimule a sua plateia que se adapte à mensagem do Evangelho, porque quando isso acontece, no poder do Espírito Santo, na revelação da Palavra de Deus, na autoridade do Espírito Santo de Deus, vidas são libertas, curadas, abençoadas, salvas e levadas para o céu em nome de Jesus. Mas Estevão também tem uma segunda marca. Uma pessoa cheia e plena da presença do Espírito Santo de Deus é uma pessoa que tem poder para transformar o lugar da dor num altar de adoração. Porque nos versículos de número 55 e 56, o texto ele diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, da plenitude de Deus, ele tem capacitação, ele tem poder para transformar o lugar da dor num altar de adoração. Era exatamente isso que Estevão estava fazendo nessa experiência. Estava transformando o lugar da sua dor, da sua perseguição, do seu sofrimento, do seu constrangimento, da sua humilhação, num altar de adoração a Deus. E então ele, diz o texto, que ele contempla a glória de Deus em meio ao sofrimento, em meio à oposição, em meio à perseguição, sem colocar em dúvida, sem colocar em xeque, sem duvidar do caráter de Deus e da soberania de Deus, porque só consegue fazer isso pessoas que estão cheias da plenitude, do poder e da graça do Espírito Santo de Deus. Estevão viu a glória de Deus em meio ao sofrimento e à dor. E isso me faz lembrar também uma outra experiência, aqui no próprio livro de Atos, no capítulo de número 16. Paulo e Silas haviam sido perseguidos pelo AI-5 da religião judaica. E depois de terem sido espancados, torturados, maltratados, o texto nos diz que eles foram para uma prisão insalubre. E naquela prisão, os seus pés são presos ao tronco, e ali eles ficam relegados à própria sorte. Só que quem é homem de Deus não fica relegado à própria sorte, porque sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. E Paulo e Silas criam em Deus, e a prova que eles criam em Deus é que o texto diz que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E eu fico imaginando a situação com uma licença poética. Paulo perguntando para Silas: e aí, Silas, está tudo bem aí? E Silas respondendo: está tudo bem, Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alguns vergões, alguns hematomas, os pés presos no tronco, mas eu sou de Deus. Que bom que você está se sentindo assim, Silas. Você consegue cantar? E Silas então responde: eu consigo. E Paulo então diz: vamos cantar? Vamos cantar o que, Paulo? Aquela que nós gostamos de cantar sempre. E na minha licença poética, na minha imaginação, se fosse eu que estivesse num cárcere, cantando à meia-noite hinos de louvor e adoração a Deus, eu ia cantar o meu louvor preferido, que diz assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. E a Bíblia diz então, meus irmãos, que à meia-noite, enquanto Paulo e Silas cantavam, oravam e adoravam o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus dos céus e da terra, o texto nos diz que os alicerces do cárcere foram abalados,
acontece um poderoso e grandioso terremoto, patrocinado, promovido pelo poder do próprio Deus, e então os grilhões se rompem, as cadeias se rompem, as cadeias são abertas, porque aonde tem homem de Deus, aonde tem homem e mulheres cheios do poder do Espírito Santo de Deus, cadeias são rompidas, prisões são abertas e pessoas são abençoadas. E o que isso nos ensina? Que quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós somos canal de transformação na vida daqueles que estão no nosso raio de atuação. Porque ali foram abertas todas as portas da cadeia, todos os grilhões, todas as cadeias. A partir do momento que eu sou um homem e uma mulher cheia da plenitude e do poder de Deus, pessoas são abençoadas através da minha vida. Ou eu mesmo, assim como Paulo e Silas, tiveram as cadeias rompidas e quebradas, nós também teremos na nossa vida as cadeias que nos prendem, as prisões que nos amarram, os troncos que nos encarceram e que nos limitam, rompidos, porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade, há cura, há libertação, há restauração e há salvação. E o carcereiro, então, de onde eles estavam naquela prisão, ele se desespera e ele diz assim, e ele pensa consigo, e agora o que vai ser da minha vida? E ele tenta tirar a própria vida. Mas Paulo diz assim, no poder do Espírito Santo de Deus: não faça isso com a sua vida. E o carcereiro então responde: o que eu preciso fazer para ser salvo? É simples. Basta você crer no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Uma pessoa cheia da plenitude e do poder do Espírito Santo de Deus, ela é usada para levar salvação, libertação, cura e abençoar vidas que estão presas no pecado, e para ser instrumento de salvação na vida dessas pessoas. Mas eu encontro ainda uma terceira característica na vida desse jovem chamado Estevão, que uma pessoa cheia da plenitude e do poder do Espírito Santo de Deus, ela tem prontidão para ir até as últimas consequências na sua missão. Uma pessoa cheia da presença e da plenitude do Espírito Santo de Deus, ela tem capacitação, ela tem prontidão para ir até as últimas consequências, porque ela tem consciência da sua missão. Porque os versículos 57 ao 59 dizem assim: mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Os caras voaram em cima de Estevão. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E é interessante, meus irmãos, que em momento algum Estevão ora por libertação, por livramento, para que ele fosse livre daquela situação, porque ele sabia que a morte estava à porta. Estevão tinha consciência que ele estava no limiar do apagar das luzes. Estevão tinha consciência que ele estava no fio da navalha, mas em momento algum ele ora pedindo livramento. Ele só diz assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E essa atitude de Estevão, muito provavelmente, deve ter impactado, causado um impacto na vida do jovem Saulo, que estava ali presenciando toda aquela cena.
E o jovem Saulo, muito provavelmente, ele fica impressionado com a tenacidade, com a hombridade, com a honradez, com a coragem da fé de Estevão. E Estevão então caminha para o corredor da morte. E ali está o jovem Saulo, que mais tarde viria a se converter e ser o maior missionário de todos os tempos. Sem Facebook, sem WhatsApp, sem Instagram, sem rede social alguma, ele evangelizou toda a Ásia, com grandes dificuldades, porque era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Isso me faz lembrar também uma outra experiência de Pedro e João, no capítulo 4 do livro de Atos. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, cheios da graça, cheios do poder de Deus. O texto nos mostra em Atos capítulo 4, a partir do verso de número 39, que depois deles terem feito a exposição do plano de Deus, da palavra de Deus, da mensagem do Evangelho, eles são levados ao Sinédrio. E ali eles estão sendo acusados. Ali eles estão sendo pressionados. Ali a fé de Pedro e João está sendo colocado à prova, no teste. Só que nos diz o texto que Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção de Deus, ele ora ao Senhor, pedindo não livramento, mas pedindo intrepidez, para que ele proclamasse a palavra de Deus com ousadia. Porque homens e mulheres de Deus, a coisa que mais querem quando estão cheios do Espírito Santo é poder de Deus, autoridade de Deus, graça de Deus, para pregar o Evangelho e ver vidas se convertendo ao Senhor Jesus. E então diz o texto que quando Pedro faz essa oração pedindo intrepidez para proclamar a mensagem do Evangelho, o lugar aonde eles estão treme e todos ficam cheios do Espírito Santo de Deus, nos ensinando que a partir do momento que nós pedimos o enchimento do Espírito Santo de Deus para proclamar a palavra, a mensagem do Evangelho, no poder do Espírito, na graça do Espírito, o lugar onde nós estamos vai ser influenciado, vai sofrer o impacto, e pessoas serão cheias da plenitude e do poder e da graça do Espírito Santo de Deus. Estevão tinha prontidão para ir até as últimas consequências, sem negociar a mensagem do Evangelho, sem retroceder, sem voltar atrás, porque era homem pleno da presença e da unção do Espírito Santo. E para terminar, eu encontro uma quarta característica na vida deste jovem diácono chamado Estevão. A quarta marca é que ele tem disposição para exercitar o perdão, mesmo contrariando a própria razão. Porque o versículo de número 60 ele diz assim: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não coloque na conta deles este pecado. Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres cheios da graça e da unção do Espírito Santo de Deus, tem disposição para exercitar o perdão, contrariando a própria razão, para aqueles que pela racionalização da nossa mente não mereceriam o perdão. Só que o texto nos diz que Estevão, mesmo ciente que não sairia vivo daquela situação, ele ora, ele intercede, ele clama, ele busca a Deus,
Ele se coloca como ponte intercessória entre aqueles homens que estavam perseguindo, que estavam prontos para matá-lo, para executá-lo. Ele ora intercedendo e pedindo que Deus os perdoasse e que não colocasse na conta deles aquele pecado, demonstrando toda a generosidade, toda a compaixão, toda a misericórdia, demonstrando para nós a plenitude do fruto do Espírito Santo na vida dele. Imagina, irmão, os caras estavam apedrejando. Tu já levou uma pedrada? Eu já levei uma na testa e doeu muito, mas foi só uma. O texto diz que Estevão, ele estava sendo apedrejado. Era uma chuva de pedra. Imagine o sofrimento, a angústia, a agonia de Estevão. Mas Estevão, que era um homem cheio de Deus, cheio da unção do Espírito Santo de Deus, se põe de joelhos e ora por aqueles que estavam o perseguindo. Porque ele tem disposição interior de exercitar o perdão, contrariando a própria razão dele. Alguns anos atrás eu assisti na televisão uma reportagem de um garotinho palestino que foi morto por soldados israelenses. E o fato aconteceu mais ou menos assim. Alguns garotos palestinos estavam brincando de polícia, ladrão, de exército, naquela faixa dominada pelo terrorismo, aonde os soldados israelenses faziam patrulha. E de repente um dos garotos daquela brincadeira, ele saca de uma arma e ele aponta para o soldado israelense que estava ali fazendo patrulha, e o soldado israelense, sem titubear, ele fuzila aquele garoto palestino. Isso é fato. Isso não é ilustração de pregação, isso é reportagem. E o soldado, então, sem a menor chance de defesa, ele fuzila aquele garoto israelense, aquele garoto palestino. O pai, então, fica sabendo, vai até o local onde o filho estava, pega o filho nos braços, leva para o hospital, só que já não tinha mais chance de vida, de fazer algo em relação ao garoto. E o pai tem uma decisão que contraria toda a racionalização da fé, que contraria toda a racionalização que nós podemos fazer. O pai, ele faz uma decisão de doar os órgãos do seu filho para outras crianças. Só que tinha uma condição. E a condição é que os órgãos do seu filho, que fosse possível serem doados, teria que ser doado para crianças, mais crianças israelenses, que era a nacionalidade daquele soldado que havia fuzilado seu filho. E aquele pai dá uma demonstração de misericórdia, de perdão, de generosidade, de disposição interior de perdoar. E o que isso me ensina e ensina para nós que estamos aqui hoje, e para você que nos assiste agora? Que se tecnicamente uma pessoa que não tinha o Espírito Santo de Deus teve disposição para perdoar, para exercitar o perdão, quanto mais nós que tecnicamente somos considerados pessoas que se relacionam com o Espírito Santo de Deus. E então todos os órgãos daquele garoto palestino fuzilado por um soldado israelense foram doados para crianças israelenses. O garoto palestino foi doado para crianças israelenses. E para encerrar, talvez esse você conheça. Me faz lembrar o testemunho de uma irmã da Assembleia de Deus. Lembra desse? Uma irmã da Assembleia de Deus
teve o seu filho assassinado. E então, depois que o assassino do seu filho foi julgado e preso, ela pede autorização do diretor da prisão para visitar o assassino do seu próprio filho. E aquela irmã da Assembleia de Deus, uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai à cela daquele assassino do seu filho, conversa com ele, libera perdão para ele e começa a evangelizar o próprio assassino do seu filho. E então, durante um bom tempo, aquela irmã, religiosamente, rotineiramente, ela visitava o próprio assassino do seu filho. Aquele indivíduo se converteu, aquele indivíduo foi transformado, foi liberto e foi salvo, porque uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus resolveu não ficar presa e não prender o outro também, mas resolveu liberar perdão. E com esse exercício de perdão, porque ela tinha na sua vida a característica, a marca do fruto do Espírito Santo de Deus, uma vida foi gerada em Cristo pela atitude dela. O que isso quer dizer para mim e para você? Que pessoas cheias do Espírito Santo de Deus perdoam. Que pessoas cheias do Espírito Santo de Deus liberam perdão. Porque elas não querem ficar presas e elas não querem também manter a vida dos outros presos. Porque ela sabe que à medida que ela libera o perdão, ela também é curada, ela é restaurada e ela é abençoada. Porque quando eu manifesto o fruto do Espírito Santo de Deus, eu tenho a capacitação de gerar vidas no Evangelho, pela mensagem do Evangelho, e quando eu chegar no céu, eu posso chegar de mãos cheias, com o meu galardão reservado pelo próprio Deus, me recebendo de braços abertos, porque eu tive a disposição de liberar perdão, de pregar o Evangelho, de abençoar vidas que me feriram, porque assim como eu fui perdoado, eu também liberei perdão. Porque a carta aos Romanos diz assim, que nós, quando nós ainda éramos pecadores, Deus se inclinou para nós, teve misericórdia de nós e nos salvou. Então nós fomos perdoados para perdoar. Nós fomos perdoados para liberar perdão. E uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem disposição para liberar perdão, porque ela sabe que vai gerar vidas no Evangelho e que vai chegar lá no céu com as suas mãos cheias, sabendo que tem um grande galardão reservado pelo Senhor, em nome de Jesus. Vamos fazer